Fala pessoal, eu sou o Lucas e hoje a gente vai com mais um treino rápido aqui. Nós vamos fazer 4 exercícios e esse treino, uma coisa importante de dizer, apesar dele ser rápido, ele vai ter uma duração total, do início dele até o final, ele vai ter uma duração total de 16 minutos. E é muito importante que vocês já se acostumem com essa ideia de que treinos rápidos podem ser tão ou mais eficientes do que os treinos longos. Antigamente o pessoal gostava muito de contar a atividade física por tempo que ficava na academia ou fazendo aquele exercício, ficava contando caloria. E hoje a gente sabe que isso não funciona. Se teu objetivo for emagrecimento, melhor de condicionamento físico ou aumento de massa muscular, os treinos longos não vão te ajudar. Então a gente tem diversos estudos que comprovam isso. Por isso a gente aposta tanto nos treinos rápidos. E outra coisa, um treino mais curto é muito mais fácil para encaixar na tua agenda. Então é o seguinte, a gente vai fazer um treino completo hoje, do início ao fim. Então vai ser legal se tu colocar uma roupa para fazer exercício, uma roupa boa para fazer exercício, pegar tua toalha e uma garrafinha de água para deixar perto, tá? Uma coisa muito importante nesse nosso treino de hoje é a questão de intervalo. Nós vamos te dar ali certinho qual é o tempo que tu precisa fazer o exercício e qual é o tempo que tu vai descansar. Na hora do descanso, é muito importante que tu realmente descanse, porque é esse intervalo que vai fazer com que tu consiga manter uma intensidade legal na próxima sequência. Então o que vocês vão ver ali a seguir é a gente fazendo o exercício. Na hora do intervalo vai aparecer na tua tela qual é o próximo exercício. Então não confunde, aquilo que vai estar aparecendo na tua tela vai ser o próximo exercício. Fica bem tranquilo para fazer junto com a gente esse treino, beleza? Então são 4 exercícios, eu vou começar demonstrando eles aqui. É importante que tu consiga utilizar a técnica correta do exercício por 2 motivos. Fazendo com a técnica correta, tu não corre risco de te machucar e consegue um melhor resultado do treino, que é o que a gente está buscando hoje. O primeiro exercício é um exercício tranquilo que é chamado meio burpee. A gente vai usar o meio burpee hoje justamente para que um número maior de pessoas consiga fazer. Então esse exercício, ele funciona dessa forma aqui. Estou com as pernas estendidas, jogo para cima, subo. Volto aqui para baixo, estendi, puxei, voltei. Beleza? Cuidado na hora de aterrissar no chão, faz isso de maneira suave. O outro exercício, o exercício número 2, é o agachamento com salto. Ele é feito dessa forma. O que é importante? Pés paralelos, joelho no mesmo alinhamento dos tornozelos, embaixo do quadril. Então, esse é o afastamento que a gente vai ficar. Não é isso e também não é isso, beleza? Afastamento neutro, mais ou menos na largura do quadril. A ponta do pé vira para frente, levemente na diagonal. Os joelhos, quando a gente descer, eles não podem se aproximar e nem se afastar muito, mas a tendência maior é que eles se aproximem. Então, mantém os joelhos neutros e aí a gente vai fazer um salto, beleza? Posição aqui em cima, postura, peito aberto, ombros para trás. Desce e salta, salta e salta. Importante, na hora de descer, cuidar para os joelhos não perderem essa posição. Então, joelho neutro, beleza? Esse vai ser o nosso segundo exercício. Como a gente vai fazer ciclos de 30 segundos, se ao longo desses 30 segundos tu cansar de fazer o salto, tu pode manter o exercício fazendo só o agachamento. O importante é não parar. Cansou muito? Faz um movimento bem curtinho, beleza? O terceiro exercício que se chama Ampersand. E ele é bem conhecido. A gente vai jogar os calcanhares para trás e encostar nas mãos. Vocês vendo de frente, ele fica dessa forma. Visão lateral. Então, exercício número 3 é o Ampersand. E o quarto exercício é o Frankenstein, que a gente vai fazer um chute alto com as mãos alternadas. Então, é isso aqui. Vê que essa perna da frente vai bem alta e a gente encosta a mão, levando à frente. Se tu está começando agora, faz esse movimento um pouquinho mais baixo. Para evitar de esticar muito a perna. Então, procura aí até onde for o teu limite, beleza? Então,
Retomando, a gente vai fazer esse treino em formato de circuito, ou seja, primeiro é o meio burpee, depois o agachamento com salto, depois o Ampersand, depois o Frankenstein. 30 segundos fazendo cada exercício, 30 segundos de intervalo entre cada um deles. Durante o período de intervalo é importante que vocês realmente descansem. Aproveita o período para recuperar a energia, para conseguir dar intensidade no próximo ciclo. E a gente vai fazer 4 sequências desse circuito, vai totalizar 16 minutos de treino, beleza? Então prepara aí, arruma a garrafinha, arruma a água que a gente vai começar o treino agora.
E aí, o que achou do treino? Tranquilo? Não é tão tranquilo, para algumas pessoas talvez seja um pouco mais tranquilo. Eu queria te explicar um pouquinho qual é a ideia desse tipo de protocolo e algumas coisas que são importantes para que vocês consigam efetivamente ter o melhor resultado possível. A gente tem experiência e estudo científico aos montes mostrando que treinos curtos, treinos com duração de 10, 12, às vezes 8 minutos ou 16 minutos, como foi o caso desse nosso treino de hoje, apresentam resultados infinitamente superiores àqueles treinos tradicionais que a gente costuma ver as pessoas fazendo durante 30, 45 e até 60 minutos. E eu vou explicar um pouquinho do motivo disso. E o motivo principal é o seguinte: a gente sabe que hoje em dia se sabe, porque alguns anos atrás não se sabia, que o que realmente importa em termos de treinamento para trazer emagrecimento, melhora do condicionamento físico e aumento da massa muscular não é a duração do treino, e sim a intensidade do treino. E a gente sabe, isso é uma teoria, um conceito básico de teoria do treinamento, que intensidade é inversamente proporcional à duração. O que isso significa? Se o treino fica longo, ele fatalmente vai perder intensidade, porque a gente não consegue manter a intensidade de um estímulo durante um tempo muito prolongado. E aí, por esse motivo, foram desenvolvidos esses protocolos que a gente chama de treinamento intervalado. A gente faz um estímulo, no caso de hoje a gente fez um estímulo de 30 segundos e nos 30 segundos subsequentes a gente fez um intervalo, fez um descanso. Para que serve esse descanso? Esse descanso ele serve para que a gente consiga recuperar as nossas reservas energéticas para o nosso próximo estímulo ter uma intensidade tão boa quanto a intensidade do ciclo anterior. Qual é um erro muito comum de pessoas que querem tentar acelerar o processo? As pessoas às vezes tendem a pensar, se eu estou fazendo 30 segundos e descansando 30 segundos, se eu tentar eliminar essa parte do intervalo, eu vou me manter fazendo 60 segundos de exercício, certamente eu vou ter mais resultado. Isso é um grande erro, porque o que acontece quando as pessoas desconsideram o período de intervalo é que elas vão gradativamente reduzindo a intensidade do estímulo. E quando a gente reduz a intensidade do estímulo, a gente começa a entrar em rotas metabólicas que a gente não quer utilizar aqui, que não são interessantes para quem busca emagrecimento e para quem busca aumento de massa muscular. Também para quem busca melhora do condicionamento físico geral. A gente precisa trabalhar dentro do que a gente chama de zona glicolítica, ou seja, a gente precisa queimar carboidrato durante o treino. Quando a gente existe um mecanismo muito importante para a gente aqui, que é o mecanismo de supercompensação. E o mecanismo de supercompensação é basicamente o seguinte: os processos adaptativos que a gente está buscando, por exemplo, emagrecimento ou aumento de massa muscular, eles não acontecem durante o treino, eles não acontecem durante o estímulo, eles acontecem no período de recuperação. Então funciona mais ou menos assim: eu tenho um determinado nível de massa muscular, e aí eu fiz o meu treino e, ao contrário do que se possa imaginar, sendo que o meu objetivo é subir a minha massa muscular. Então eu comecei aqui, eu fiz o meu treino, a minha massa muscular ela não vai subindo, ela diminui primeiro. A gente degrada a proteína para que no processo de recuperação a gente recupere e faça o que a gente chama de mecanismo de supercompensação, que é um mecanismo que o nosso corpo tem para melhorar a nossa eficiência para as atividades que a gente está fazendo. Então, se eu tenho mecanismo de supercompensação, um conceito muito importante é o seguinte: eu treinei, eu descansei, eu compensei, ou seja, eu recuperei e aí eu supercompensei. Existe o que a gente chama de momento ótimo para o próximo estímulo. E quando a gente está falando desse tipo de treinamento intervalado, funciona mais ou menos da seguinte maneira: eu treino, eu treino, aí vou para o meu descanso, eu recupero e quando eu chegar aqui eu preciso dar um novo estímulo. Quando é aqui?
qual é esse momento ideal para dar um novo estímulo? A gente costuma dizer que no máximo 48 horas após o treino. Então, como seria um bom protocolo de início? Treina segunda-feira, descansa na terça-feira para dar oportunidade para o teu corpo fazer o mecanismo de supercompensação. E aí na quarta-feira tu faz um novo treino. Então a gente começa esses protocolos sempre. Segunda, quarta e sexta ou terça, quinta e sábado. Obrigatoriamente. Mas e se eu quiser treinar todos os dias, treinar de segunda... Se tu está começando agora, não vai ter bons resultados. Inclusive, existem diversos estudos que comprovam essa teoria de que no início, nas primeiras semanas de treino, é muito mais vantajoso dar um dia de descanso do que fazer esse treino todos os dias. Além disso, se tu treinar todos os dias no começo, tu pode ter problemas com a tua imunidade. O estímulo fica tão intenso que pode jogar a imunidade para baixo. Ao passo que se a gente fizer da maneira adequada, a tua imunidade vai subir, vai aumentar muito. Então tu vai estar com o teu organismo muito mais bem preparado para lidar com qualquer tipo de problema que ele venha a ter. Então a primeira dica muito importante é cuide dos intervalos, tanto durante a sessão de treino quanto no pós-treino, ou seja, dá um dia de descanso. Esse treino que eu passei hoje, vocês precisam fazer de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Depende do dia que vocês quiserem. Depois a gente tem outras evoluções, tem outros protocolos, mas assim, para quem está começando, sugestão, vocês comecem fazendo isso e vocês já vão começar a sentir os benefícios já na primeira semana, tá? Então é importante, período de intervalo e cuidar exatamente o momento ótimo de dar um novo estímulo. Outra coisa importante, eu falei que é para ter intervalo, mas também é importante que vocês não extrapolem esse intervalo. Então, se a gente tem diversos estudos que mostram que se a gente passar esse intervalo que eu falei que deveria ser de 48 horas e fizer ele após 72 horas, a gente tende a perder todas as adaptações que a gente teve no treino. Então, as pessoas que treinam segunda e aí voltam a treinar só na sexta-feira, digamos, como um exemplo assim, acabam não tendo resultado, acabam tendo resultados muito pequenos que acabam não sendo perceptíveis. Esse é o principal erro das pessoas que costumam ir para academia e costumam ir segunda, terça e quarta, aí quinta, sexta, sábado e domingo não treinam, e é por isso que as pessoas acabam não tendo resultado. Então a primeira coisa é mantenha a frequência adequada de treino, fazendo 3 vezes por semana, na intensidade adequada, com um dia de intervalo entre cada estímulo, tu vai ter um resultado excelente e muito rápido, além de ser bastante seguro, porque como a gente está dando tempo para o corpo se recuperar, a gente acaba evitando lesões, tá? Que é uma coisa importante para a gente levar em consideração. Outra coisa, se a gente for falar de sistemas energéticos, de sistemas metabólicos, é muito, muito importante que vocês sempre sigam à risca os protocolos que a gente passar, tanto de duração de exercício quanto de duração de intervalo. Vocês vão notar que às vezes a gente passa um trabalho que tem uma duração de exercício um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, às vezes o intervalo é de 20 segundos, às vezes o intervalo é de 30 segundos, 40 segundos, 15 segundos. Mas o que é importante você saber? Em todos esses intervalos eles são calculados. Então não adianta a gente tentar misturar 2 protocolos distintos. Se eu passei esse 30-30, faz 30-30. Se eu passei um outro 40 por 20, faz 40 por 20. Não tenta pegar 40 segundos de estímulo de um treino e colocar os 30 segundos de intervalo de outro treino, porque essa mistura ela não vai dar certo, porque vai acabar alterando completamente o fator de intensidade do treino. Quando a gente altera esse fator de intensidade, a gente mexe nos mecanismos fisiológicos que são as adaptações que o teu corpo precisa fazer para chegar no resultado que tu tá buscando. Então tomem bastante cuidado, é importante da gente sempre tentar, por isso que a gente passa eventualmente opções, como a gente fez hoje, o agachamento com salto, mas não é fácil manter o agachamento com salto durante os 30 segundos. Então, para quem não consegue fazer o agachamento com salto durante os 30 segundos, tem sempre a opção de fazer o agachamento sem o salto, da metade para o fim do exercício, por exemplo. Então, a gente tem que dar sempre opções de facilitar esse exercício.
beleza? Então isso é muito importante. O treino que eu passei hoje para vocês aqui está completo. Não precisa se preocupar com a questão de alongamento depois do treino, alongamento antes do treino, porque essas coisas não vão trazer nenhum benefício para vocês. A minha ideia é sempre passar um treino completo para vocês, porque vocês tenham uma facilidade. Esse treino que eu passei hoje, ele pode ser feito em qualquer lugar. Tu pode fazer na sala da tua casa, tu pode fazer no escritório, tu pode fazer na praia, pode fazer no parque, pode fazer onde quiser, e também não precisa de nenhum equipamento, que é uma coisa muito importante. Todas essas coisas vão facilitar com que vocês sempre possam fazer. E aí não tem mais desculpa, porque onde vocês estiverem, vocês podem parar 15 minutinhos para fazer um treino bem feito. E aí tá tudo certo. Beleza, galera? Então, sigam acompanhando, façam o treino completo aí e a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!